he started off as an outcast. When I was hired as a planner, no one else was called that. Back then, it wasn't easy for me to fit into a group. People sort of accused and attacked me as being this guy that didn't have any technological skills. Whose ideas were far ahead of their time. I would think that a video game idea like that, where you don't kill anybody, that was probably a tough sell for Hideo Kojima. I know a lot of people complain that there was too much dialogue in the game, or the dialogue was, a little bit cheesy. It was just getting very frustrating and tough for me. I began thinking about leaving the company. But Hideo Kojima's ideas will create one of the greatest gaming series of all time. The whole industry is still reeling from the impact that Metal Gear Solid has done for the video game industry. He is an icon, there's no question. What comes from this point onwards is just going to be amazing. This is the story of Hideo Kojima's Metal Gear Solid franchise. É, jovens, e chegou a hora, vocês não estão sonhando, Zangadia te acompanha há 3, a 4, 5 anos, velho, espero esse dia desde então. Sim, jovens, acreditem. E aí, até arrepia, né? Aqui é o Zangadia e hoje é dia de sagas, e a saga que vai começar a ser contada a partir de hoje, esta que estará repleta de histórias e informações nerds extras também. Não sei quantos vídeos serão necessários para se concluir. Com certeza absoluta será a saga mais longa e mais trabalhosa já feita aqui. Eu tô esperando algo muito pior do que a saga Halo para ser feito. Jovens, hoje lhes trago Saga Metal Gear, ou Saga Metal Gear Solid, uma das franquias de games mais brilhantes já criadas, sempre trazendo um gameplay à frente da sua época e um dos enredos mais brilhantes, complexos e confusos já vistos, olhando de um ponto de vista geral, não apenas se limitando a games, mas abrangendo a filmes, séries, livros e etc. Todo gamer de verdade pode até nunca ter jogado nenhum Metal Gear, mas no mínimo ele deve conhecer algo por cima. E para os gafanhotos e libélulas mais jovens que desconhecem, não se preocupem, agora vocês vão conhecer, vocês vão aprender. Novamente repetindo, não sei quantos vídeos serão necessários e nem sei quanto tempo isso vai levar. Eu só espero que tudo isso eleve ainda mais a qualidade do que eu faço para cada vez mais ser reconhecido por vocês, por toda a dedicação e esforço que eu dedico para a elaboração de um vídeo como esse. Sem mais delongas, dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto que eu tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Vai lá, prepara um lanche, capricha, mano. Mas tem que ser coisa leve, para não engordar. Se acomoda, fica bem confortável, prestem muita atenção para não se perderem. E vem com o tio.
Antes de começarmos, jovens, eu quero que vocês entendam a cronologia de Metal Gear. Como ela funciona na sua ordem histórica, não na sua ordem de lançamento, ok? Eu fiz um esqueminha aqui visual para vocês entenderem isso logo de cara. O primeiro jogo ele se passa em 1964, Snake Eater, seguindo para 1970, Portable Ops, então 1974, Peace Walker, 1975, Ground Zeroes, 1984, The Phantom Pain. Eita porra, Zangado, então esse Metal Gear que lançou agora, por último, tá situado no meio da saga. Exatamente, e por conta disso ele deve aparecer só nas próximas partes. Porque esse vídeo de hoje vai ser a introdução de tudo, e que já vai ter uma porrada de informação. Então, para a minha explicação não ficar confusa, eu vou procurar seguir a cronologia histórica, ok? Porque acreditem, para vocês viajarem na maionese durante a explicação e começar a boiar e não entender, é 2 palitos. Há muitos meses, acho que tem até ano, que eu venho refletindo em como seria quando a hora da saga Metal Gear fosse feita. Como eu iria fazer isso? Digo assim no sentido de não spoilar fudidamente. Mas em alguns pontos eu vou ter que spoiler. Não tem como, mas não se preocupem. Porque eu já bolei uma estratégia de não entregar o ouro, saca? Não estragar o gameplay de ninguém. Confiem no tio. Seguindo, 1995 com Metal Gear. Esse que vai aparecer no vídeo de hoje, que é o primeiro jogo da saga, que não se chama Metal Gear Solid. 1999, Metal Gear 2, 2005, Metal Gear Solid, 2007, Sons of Liberty, 2014, Guns of the Patriots e 2018, Metal Gear Rising. Esse que o tio já fez análise há mais de um ano atrás, só que essa semana o tio deletou, porque ele será refeito e incluso nessa saga. Beleza, cronologia compreendida. Metal Gear, tradução seria mecanismo metálico, se trata de um jogo com visão em terceira pessoa, de gênero stealth, com elementos de ação e espionagem, do qual basicamente definiu quase todo o conceito de jogos desse gênero. Desenvolvido e distribuído pela Konami, lançado no ano de 1987. Jogos stealth, para quem não conhece, são games que lembram filmes de espionagem, onde você deve invadir um local, geralmente super bem protegido, sem ser notado, usando a força apenas quando necessário. O primeiro jogo stealth, ou pelo menos que é considerado assim, foi o 005, nome que é uma referência, uma paródia a 007. Lançado em 1981 pela SEGA, onde é uma espécie de espião que deve coletar uns documentos fugindo da luz da lanterna dos guardas. Apesar desse jogo ser considerado o primeiro, ele não é considerado o padrinho, o pai do gênero. Porque os jogos que ganham esses títulos de pai do gênero, Godfather, são aqueles que oferecem toda uma base de gameplay, do qual seus sucessores vão partir. E foi isso que Metal Gear fez. Sei que existe uma rivalidade entre Splinter Cell e Metal Gear, por exemplo. Não chega a ser brutal como COD ou BF, PES e FIFA, mas existe. E também não em termos de história. Os fãs de Splinter Cell não discutem sobre história com os fãs de Metal Gear, porque é totalmente diferente. O que é discutido entre os fãs são os elementos de espionagem. Quem os aplica melhor. Sacaram? Não há dúvidas que Splinter Cell também trouxe os seus próprios elementos originais e os aplica de forma excelente. Tudo isso eu também vou citar em uma futura saga Splinter Cell. Mas tirar esse mérito de Metal Gear não tem como, e nem porquê. A mente criativa, e pode-se dizer até um pouco maluca, por trás de toda essa franquia é o mestre, louva-a-Deus, Hideo Kojima. Kojima nasceu em janeiro de 64, em Setagaya, Tóquio, e sua família constantemente se mudava, então ele nunca conseguia tempo para poder fazer amizades pelas cidades que ia passando. Sendo uma criança bem solitária, sua família trabalhava o dia inteiro fora, o que fazia Kojima ficar sozinho a maioria dos dias também, sem ter ninguém nem sequer para conversar. Seu passatempo era então assistir filmes, desenhar, jogar videogame e escrever histórias. Quando adolescente, seu sonho era trabalhar com mangás ou livros. Sua família não deu nenhum tipo de apoio,
porque Kojima tinha um tio que tentou trabalhar nessa área, que tentava trabalhar nessa área, que já tinha passado dos seus 40 anos e era um frustrado profissionalmente, passando até por dificuldades financeiras. Por livre e espontânea pressão familiar, Kojima começou a fazer faculdade de economia e ao mesmo tempo ele decidiu tentar escrever contos como um hobby e não contos eróticos, tá? Porém, ele nunca conseguiu nada. E aqui eu já deixo um recado para vocês. Muitos de vocês, inclusive eu, passei por isso. Nós temos um período de vida que temos uma enorme dificuldade em escolher o que fazer daqui pra frente, o que fazer pra viver, que faculdade cursar, pra não se arrepender futuramente e acabar escolhendo algo que você não goste pelo resto da vida. Afinal, se você encontrar algo que realmente te faça feliz, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida, porque o trabalho vai passar a ser algo prazeroso, uma diversão, e pouquíssimas pessoas têm esse privilégio. Por isso, é fundamental vocês pesquisarem muito sobre as possíveis profissões que vocês querem seguir, avaliá-las na questão de espaço no mercado de trabalho, se há procura, se há muitas vagas, na questão da valorização dessa profissão e na questão da sua ambição de vida, porque nem tudo é só salário, nem tudo é ficar rico, é o que você sonha em fazer e o que você sonha em ter, e se isso que você planeja escolher vai poder te oferecer essas coisas. Peçam conselhos para pessoas que já trabalham na área. É sempre bom você ouvir a realidade de quem já está na profissão há mais tempo. Procurem na internet, procurem em fóruns, se informem. É uma dica do tio. Continuando, Kojima escrevia histórias bem desenvolvidas que alcançavam as suas 400 páginas, mas os seus contos que foram publicados, ele era forçado a resumir tudo, ficavam entre 70 e 80 páginas. E Kojima achava que tudo ficava superficial e vazio. Kojima é um homem muito perfeccionista e detalhista, o que o torna bastante estressado também. Dá vontade de rir, cara, porque eu entendo muito bem isso daí. Com esses cortes em suas histórias, ele ficava muito frustrado criativamente. Kojima então decidiu parar de reclamar e decidiu trancar a sua faculdade e então foi trabalhar com cinema. Não preciso nem comentar que não deu muito certo, então ele arrumou um emprego como designer e planejador na Konami em 1986. Como designer, Kojima não tinha muita habilidade, mas como planejador ele vivia sempre à frente do seu tempo. Os outros funcionários começavam a zoar ele, porque ele viajava demais nas suas histórias e nas suas ideias, o que o levou a pensar em se demitir. Porém, ele não desistiu. O primeiro jogo que o Kojima participou da produção foi o Aventura Antártica, onde nós controlávamos um pinguim que tinha que desviar de buracos no gelo e focas. Logo depois, ele teve a oportunidade de desenvolver o seu próprio game, que seria um game de plataforma, de guerra, com uma protagonista mulher que usava uma máscara. Mas o jogo foi cancelado porque Kojima não tinha noção de programação e já estava querendo fazer um jogo tipo para PlayStation 4, Xbox One, nos anos 80. E agora eu vou deixar rolar para vocês um trecho daquele documentário que eu passei no início desse vídeo, onde eu assisti e separei as partes mais interessantes e legendei para vocês. Nesse trecho que vai rolar agora, Kojima fala um pouco do seu passado, alguns pontos eu já citei, só que com menos detalhes, e outros pontos eu não citei, justamente para deixar vocês olharem nesse vídeo. Então dessa forma fica tudo muito mais completo, além de explicar também como tudo foi parar em Metal Gear. Porque depois do cancelamento do jogo que ele estava fazendo, era tudo ou nada. Se ele falhasse, era demissão na certa. Então, deixa rolar. It's the turbulent 60s when a man named Hideo Kojima is born. I was born in Tokyo in 1963 and lived there up until I was 3. He is introduced to the silver screen early in life. When I was a baby boy, I was forced by my parents to watch films even before I knew who I was. So I grew up on movies. While Kojima is studying economics in college, he discovers a new love. I had a lot of free time, and that's when I started playing video games. Namely, games on the Famicom. The game that changed my life, the game of my destiny, was Shigeru Miyamoto's Super Mario Bros. Till then, I pretty much had the notion that film and video games were separate entities. But then,
I realized that even in video games, I could do creative things just like they're done in the movies. He has such a great mind for storytelling that I just think that his mind's always going and he's always taking everything in and analyzing it and thinking of ways he can use that in a story. Kojima decides to pursue a career in the game industry, much to the surprise of his friends. I was part of an economics seminar during my 4th year in college when I told my professor and colleagues that I was going to join the video game industry. They told me, "No way, stop and think twice about what you're doing." I joined Konami in 1986. But the aspiring game designer has some problems fitting in at first. Everyone sort of did everything back then, and when I was hired as a planner, no one else was called that. Back then it wasn't easy for me to fit into a group. People sort of accused and attacked me as being this guy that didn't have any technological skills. His first project is a near disaster. I was given this particular game plan, and I worked on it for 6 months. But the thing was, I didn't know anything about memory space in a game or the actual method of how to assemble a game and put together a game. I never thought about the actual schedule or timeline of when to do what. Then my boss called me and said, sorry, they were dropping my game plan, and this was my first big challenge. I was the only one in the company who had never had any of his games released. And people, instead of saying, hi, would come and say, at least complete one game before you die. Kojima is given one more chance. After the game was dropped, the company came to me and told me to create a combat game based on war. If I were to work on a game based on war, I wanted to do something more like The Great Escape, where you actually run away instead of shoot. When I came up with this game plan, my superiors in the company said, this rookie's already failed on one project, and now he's trying to come up with this weird concept where you don't fight, but you run away. I would think that trying to sell a video game idea like that where you don't kill anybody and you are, in stealth mode the whole time, I think that was probably a tough sell for Hideo Kojima at first. Near the end of the year, it was just getting very frustrating and tough for me. I began thinking about leaving the company, and I talked to one of my superiors. He helped me and gave me some advice, and eventually it all worked out in the end, I guess, with Metal Gear. Kojima comes up with the idea of a stealth action game where players take the role of Solid Snake, a special forces operative who must defeat a walking nuclear tank called Metal Gear. After 2 or 3 months of development, the game started moving. The game system was ready, and you could actually sneak around your character. And if the enemy saw you, you'd get the exclamation point above your head, and they'd start attacking you. When we got to this point, the team members played it and they said, oh my god, this could be a great game. And from then on, development went really smooth. Konami begins to warm up to Kojima's unique new game. But how will the public react? After a long, hard road, Kojima releases his first game in 1987, Metal Gear. The game was for the MSX system. It wasn't a big market, but when the game came out, it was really well received, and was ranked like number 1 or 2 among all consumer software games in the adventure or RPG categories. In 1988, Metal Gear makes its way to the US on the NES. Metal Gear was very different from all of the games that were popular on the Famicom at that time because it was not a run-and-gun, all-out action game. Since the MSX game of Metal Gear was very well received, Konami decided to port the game to the NES, and they got a completely different team to create the NES version of the game. It probably sold over 1 million copies in the US. It's no surprise that Konami asks for a sequel. Ainda há mais coisas interessantes sobre esse documentário e há outros documentários ainda mais antigos que eu também legendei para vocês, só que esses ficam para os próximos vídeos, né? Esse daí a gente para por aqui. Kojima logo engatilhou outro sucesso em seguida com um game chamado Snatcher, ambientado em um universo cyberpunk inspirado no filme Blood Runner, com mensagens políticas e filosóficas e muita violência. Desde então, Kojima passou a traçar a sua carreira de sucesso no mercado dos jogos. Em 2005 foi fundada a Kojima Productions, o logo da empresa é ligado a Metal Gear Solid 3, Snake Eater. A Konami fundiu vários pequenos estúdios e hoje Kojima lidera, ou liderava, uma equipe de mais ou menos 100 funcionários. Eu digo isso por não saber exatamente como anda a relação do Kojima com a Konami. Muitos problemas, troca de farpas nos últimos meses, só o futuro dirá. Então vamos para o enredo do
primeiro jogo. Quem jogou esse game no seu lançamento, ou é muito fã e foi atrás, nota-se que há muitos diálogos para um game da sua época, mas muito pouco se comparado às suas sequências. Há pouca informação sobre tudo. Os conceitos foram montados, os personagens apresentados, mesmo que muitos deles ainda não tinham uma definição exata. Pensem assim, é como se fosse uma série de TV, onde os personagens são vistos pela primeira vez. Você não sabe ainda o que esperar sobre eles. Com o tempo, se baseando na audiência, eles vão ganhando uma forma. Só que aqui no caso estamos falando sobre a mente do Kojima. A história, ela se ambienta no ano de 1995. Rola uma cutscene inicial de um soldado pulando de paraquedas em uma floresta situada na África do Sul. Esse soldado desceu sem nada. Sabe o que é nada, velho? O cara não levou um binóculo, uma arminha, uma lanterna, nada. Quer dizer, ele tinha um transmissor, um comunicador, que ele utilizava para falar com o seu superior, recebendo informações e atualizações da sua missão, que seriam dicas do jogo. Esse soldado se chamava David, mas seu codinome era Solid Snake. Tradução: Cobra Resistente. Um homem de 23 anos, com um QI de 180 e que fala mais de 6 línguas, frio, calculista, aquele exército de um homem só. Fodão, vai, fodão. O visual do personagem foi inspirado no ator Michael Biehn, do primeiro filme do Exterminador do Futuro. Quando Snake desce, seu transmissor toca e sua missão é apresentada pelo seu chefe, ou chefão, Big Boss, onde nós vamos conhecendo as coisas. Snake recebeu o treinamento do próprio Big Boss, ele era um novato na organização. Existe uma fortaleza chamada Outer Heaven, Céu Exterior, pausa nesse nome. A história de Metal Gear foi se adaptando com o tempo, como eu já falei. No primeiro jogo, nós tínhamos uma fortaleza criada por um ex-soldado que ameaçava a paz do mundo por possuir um armamento com a tecnologia mais avançada já vista, um tanque bípede invulnerável e com capacidade de destruição nuclear, batizado de Metal Gear. O logo desse grupo, visto como terrorista, era uma caveira com uma suástica na testa, tentando conectá-la ao nazismo e tal. Mas no futuro, tudo ia mudar. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. O Kojima, ele sempre deu um jeito de justificar tudo nos seus jogos. E ele fez a mesma coisa sobre essa suástica na testa no logo antigo da Outer Heaven. A suástica, para quem não sabe, é um símbolo místico que foi usado pelos astecas, hindus e até mesmo budistas. Em alguns casos, ele é utilizado como um símbolo religioso e pode ter vários significados. Um deles seria a paz. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que esse grupo possuiria um fanatismo ao seu líder, vendo ele como um messias, um escolhido, e o real motivo deles tocarem o terror seria com a justificativa que isso era feito para se trazer a paz. E olha, jovens, o bagulho é cabuloso. Só que não tinha nada disso planejado no 1 ainda. Mas eu já estou preparando vocês psicologicamente para as mudanças que virão nos próximos capítulos. Kojima sempre abordou assuntos muito sérios em seus jogos, como terrorismo, exploração, abuso infantil, corrupção, estupro e mais, que são realidades em uma guerra. E continuando, Outer Heaven, no primeiro jogo, era uma espécie de estado armado. Um grupo de resistência informou aos Estados Unidos sobre esse projeto da superarma. Foi quando uma força especial de tecnologia avançada chamada Foxhound foi recrutada para a tarefa de infiltração. O líder desse grupo era John, mais conhecido como Big Boss. Um homem de 60 anos que era o pica das galáxias por ter completado uma caralhada de missões e seu fodelão transudo em várias áreas militares. Ele não era conhecido apenas como Big Boss, mas também como herói, mito, lenda, pirocudo e outros. Boss treinava crianças que eram forçadas a serem soldados desde muito cedo, com o intuito de transformá-los em soldados perfeitos sem nenhum tipo de distúrbio mental, pela sua perda de inocência precoce. Digamos assim, ele pegava os traumatizados e endireitava.
pelo menos todo o conceito era esse. Ih, Zangado, tô sentindo cheiro de treta, velho. Ô, Jó, vocês não têm noção do tamanho dessa treta. A Foxhound enviou seu primeiro agente, Grey Fox, Raposa Cinzenta, na missão batizada Intrude N312, Curiosidade. Enquanto Kojima não tinha um nome definido para o jogo, entre a equipe de desenvolvimento de Metal Gear, o jogo era chamado de Intruder, tradução, intruso. A patente do Grey Fox era a mais alta entre os agentes, por isso ele tinha o apelido de Fox, Raposa, lembrando que o comando chama Foxhound. Grey Fox consegue se infiltrar e descobre sobre a tal arma, mas ele é capturado no processo. E sua última mensagem ao Big Boss, antes disso acontecer, foi Metal Gear. Foi quando a missão Intrude N313 é iniciada e Solid Snake, o agente novato de patente mais baixa, mas que por uma razão misteriosa tinha chamado a atenção de Big Boss, é enviado para salvar Grey Fox, descobrir o paradeiro e destruir o Metal Gear. Tudo sozinho, sem a porra de um binóculo, uma bússola, um mapa, uma lanterna, sem nada. Quando isso é apresentado ao jogador, o game começa. Como eu falei, sempre que possível, o Big Boss vai entrar em contato com você para dizer qual será a sua próxima missão e também dar algumas dicas. A frequência que você fala com ele é a 120.85. Eu disse a frequência porque o Snake vai ter a ajuda de outros personagens também, que são das forças de resistência, cujo líder é o Kyle Schneider. Kyle foi um dos arquitetos responsáveis pela criação da Outer Heaven, mas quando sua mulher e filho foram assassinados, ele passou a liderar uma resistência. Por conta disso, ele tem acesso à planta baixa da base, os posicionamentos das armadilhas e pode ir guiando o Snake até Grey Fox, entre os vários locais onde os prisioneiros são mantidos. Nós também falaremos com Diane, também membro da Resistência. Essa personagem, apesar de muito útil, ela consegue ser ao mesmo tempo nada a ver. O papel de Diane é indicar os pontos fracos dos inimigos. Como existem chefes no game, maravilha! Daí vocês vão pensar, ela deve ter tido algum papel na construção das armaduras deles, ou das armas, sei lá, algo do tipo. Mas, nope! Ela era uma vocalista de uma banda que passou a trabalhar de agente infiltrada na Outer Heaven, mas saquem só, a sua definição é que ela paquerava soldados em busca de informações. Sinceramente falando, o paquerar aqui foi utilizado para suavizar, porque na moral, ela seduzia e transava com os caras em busca de segredos militares. E sabe o que é engraçado? Você não fala tanto com ela pelo rádio, e mesmo assim, antes do confronto final, ela quase que solta um eu te amo pro Snake. E eu não sei nem da onde que veio esse amor tão repentino assim. E tem uma outra vez que você passa o rádio pra ela, e daí o irmão dela, eu não lembro se é o irmão dela ou outro personagem que atende, e diz assim, olha, ela foi no shopping. Quer deixar um recadinho aí? Uau! Eu tô aqui na porra da fortaleza dos inimigos, com trocentos guarda, tudo armado, pra salvar um agente e destruir uma ameaça mundial, e essa mulher foi o quê? Foi no shops fazer compra. Legal. Meu pau de óculos, mano. Por que de óculos, Zangado? Porque ele é grosso, mas ao mesmo tempo ele é culto. Essa piada é velha, né? Eu falei há muito tempo em um vídeo muito antigo, mas relembrar é viver, né? O último personagem que vale citar é o Dr. Drago Petrovich Mednar, russo especialista em robótica, criador do Metal Gear. O modelo chamado TX-55. Ele e sua filha foram sequestrados pela organização e como eles ameaçavam matar sua filha, ele foi forçado a criar máquinas de guerra e fortalecer as defesas da base. Ele é o único que sabe a fraqueza do Metal Gear. O tempo de campanha em uma primeira jogada vai de 3 a 4 horas. É muito fácil você se perder no jogo, porque fica num sistema de leva e traz de itens bem apelativo. Na tela nós temos a barra de HP e o seu ranking, que começa com 1 estrela, representa sua patente dentro da Foxhound conforme você vai avançando. A câmera é posicionada de cima, Snake pode acessar o seu comunicador, equipar-se com uma arma ou um item e basicamente ele pode correr
correr, dar soco e atirar. Os tiros são representados por bolinhas. Quando tocam os inimigos, os comuns, eles morrem, daí desaparecem. E você, inclusive, pode desviar dos tiros dos inimigos também, como era um padrão dos jogos antigos, tipo Contra 3. Ah, Zangado, mas você disse que os jogos Metal Gear sempre foram à frente do seu tempo, tá vendo? Nada à frente aí. Calma, jovens, calma. Primeiro, que era um jogo focado no combate furtivo. Você se escondia e daí tentava passar despercebido ou matava os inimigos pelas costas sem chamar a atenção. Era algo totalmente novo. Quando o inimigo via você, o famoso ponto de exclamação, que é mantido até hoje, aparecia sobre sua cabeça. E daí, todos os inimigos daquela região do mapa vão para cima do Snake. Se caso você fosse notado por câmeras de segurança ou alarmes, vários inimigos iriam para cima de você, daquela região inteira, não só daquela parte do mapa, daquela sala. E como era um jogo antigo, bastava você mudar de mapa para eles sumirem automaticamente. Mas mesmo assim, não deixava de ser muito foda e inovador. Os inimigos olhavam em 4 direções: cima, baixo, esquerda e direita. Não tinha diagonal ou visão periférica. Entre os itens que Snake podia levar tinha o cigarro, cuja função era fazer Snake enxergar lasers ocultos. E olha só, nos jogos futuros, o cigarro passou a ter mais funções. Ah, Zangado, Kojima faz apologia ao fumo? Não é isso, jovens. Nos anos 70 e 80, a propaganda do cigarro acontecia na TV e nos filmes. Sempre com um fator tipo de legal. O cara que fumava era descolado, transante. Muitos personagens de filmes de ação fumavam. E como nada passa despercebido por Kojima, nos próximos games vocês vão descobrir o que o cigarro faz. E daí sim vocês realmente vão ter um posicionamento do que o Kojima acha sobre cigarro. Ah, tio, você fuma? Não, não fumo. Você podia pegar um tanque de oxigênio para passar por locais com água, bússola para andar no caminho certo pelo deserto, silenciador para as armas, detector de minas, lanternas, máscara de gás, colete, roupa antibomba, uniforme dos inimigos para se disfarçar. Olha quanta coisa pra porra de um jogo dos anos 80, 8 bits. 8 fucking bits, cara. Olha quanta coisa já tinha. O arsenal era composto por handgun, lança-granada, lança-míssil teleguiado, minas terrestres. Snake tem que ficar encontrando cartões e salvando reféns. E se os reféns morressem, você caía um nível de patente. E como os cenários se repetiam muito, era facinho você se desorientar e se estressar. Acreditem ou não, essa era a intenção de Kojima, que a inteligência do jogador fosse desafiada e que ele tivesse liberdade para buscar um meio de resolver uma situação complicada, matando ou evitando o confronto com os inimigos. O jogo possuía um glitch para itens. Acho que eu nunca expliquei para vocês em nenhum vídeo o que é isso. Então vamos lá. Jovens, existe o bug e existe o glitch. Não, Zangado, não fala merda. Os dois são erros. São, jovens, mas calma. Deixa o tio falar. Bug são situações bizarras, inimigos parados, voando dentro do chão, problemas de save e muitas situações, algumas engraçadas, outras estressantes, que atrapalham a sua experiência com o jogo. Glitch também é um problema, mas é um problema que o jogador explora a seu favor. Não entendi, Zangado. Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne possuem glitches de itens dobrados, triplicados e mais, que fazem os jogadores ganharem levels altíssimos fazendo esqueminha. Muitas pessoas zeraram esses jogos que eu falei explorando glitches a seu favor, sacaram? Ou então quando você jogava um Skyrim e tinha algum NPC que tinha um glitch que te dava um gold infinito, um XP infinito toda vez que você clicava nele depois de completar uma quest. Existem até vídeos na internet que ensinam esse tipo de coisa. Nunca me senti motivado a fazer esse tipo de coisa. Mas também não tenho nada contra quem faz, entendeu? Cada um joga do jeito que quiser. Não é da conta de ninguém, né não, João? Então, em Metal Gear 1, você entrava em uma sala e tinha uma munição no chão. Era só você entrar e sair, a munição aparecia de novo. Os itens davam respawn. E isso acontecia pra tudo. Pra curar o HP, o Snake comia ração. Isso é usado até hoje. Ração é uma refeição militar enlatada ou embalada com alimentos pré-cozidos e concentrados para oferecer todas as vitaminas e nutrientes ao soldado em campo, os mantendo fortes.
Agora, se tem gosto bom ou não, duvido muito. Foi feita também uma versão de Metal Gear para Nintendo. Apareceu até no vídeo que eu legendei. Essa que foi censurada em muitos aspectos, não apenas na violência gráfica, para a época, como também a sua história, falando sobre temas políticos sérios. Tudo foi feito sem nenhum tipo de aprovação ou supervisão do Kojima. E quando foi lançada, Kojima declarou publicamente sua opinião sobre a versão. Kojima, o que você acha da versão para Nintendo? Um lixo. Kojima no Inspector. Bem profunda e emocionante suas palavras. O Metal Gear original teve média de 9.2 nas reviews mundiais e é considerado um dos 200 melhores jogos da história por sua enorme contribuição a um gênero de game. Não existem informações de valores exatos das vendas, mas como vocês viram naquele documentário que eu legendei, só nos Estados Unidos foram mais de 1 milhão de unidades, o que foi suficiente para garantir uma sequência. E bom, jovens, por aqui eu encerro, já sobrecarreguei a cabeça de vocês com informações, é muita coisa mesmo. As próximas partes dessa saga não terão um padrão de tamanho exato, alguns vídeos serão maiores, outros talvez menores, vai depender muito do que foi explicado. Se encher de muita coisa, confunde. A meta é que no próximo vídeo sejam 3 jogos comentados. Se ficar muito forçado, serão apenas 2, veremos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de avaliar, demonstrem o apoio de vocês a esse tipo de trabalho, porque sinceramente não é fácil. Caso você queira complementar com informações adicionais ou possíveis correções, sintam-se à vontade nos comentários. E se você for comentar algum tipo de spoiler, escreva isso, spoiler, antes de comentar, para que as pessoas não leiam sem saber e fiquem irritadas ou chateadas. Certo? Grande abraço, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo, beleza? Então, valeu, falou e até